Olá pessoal, aqui novamente professor Adanael com gramática. Nós estamos estudando ainda fonética e fonologia. Na aula passada nós conversávamos então sobre os encontros vocálicos, falamos de vogal, de semivogal, falamos de ditongo, tritongo e de hiato. E hoje nós vamos falar ainda da sílaba, obviamente, mas vamos falar dos encontros consonantais. Como conceito de encontro consonantal, nós trazemos ali em verde os seguintes dizeres: agrupamento, sequência de consoantes em uma palavra, podendo dar-se na mesma sílaba, quando elas são inseparáveis, ou em sílabas consecutivas, quando são chamadas de separáveis. Então, aqui nós temos as sílabas, os encontros consonantais que são separáveis e os que são inseparáveis. Ou melhor dizendo, inseparáveis, né? O L ou o R, eles aparecem quase sempre como segunda consoante. Por exemplo, Bíblia, né? São inseparáveis, aquele BL ali. Brigas, BR ali também, né? E centro, né? E abaixo nós temos as separáveis, aqueles encontros que podem ser separados, né? Cada consoante vai pertencer a uma sílaba. Por exemplo, nós temos o encontro em aspecto do S e do P, que se separam ali, né? Nós temos também em afta o F e o T, que também se separam. E em desfile, o S e o F também se separam. Então são exemplos de encontros consonantais separáveis. Nós vamos entender agora como se dá a divisão silábica. Quando se separam letras, afinal, e quando não se separam. Vamos compreender um pouquinho isso, então? Não se separam letras de encontros consonantais que iniciam sílabas e dos dígrafos CH, LH, NH, como acontece em charuto, por exemplo. Nós temos aí um dígrafo, o CH, né? Ou como nesse encontro consonantal que temos aqui, gnomo. Ou nesse outro encontro consonantal do PS aqui que inicia a sílaba, né? Psicólogo. Ou encavalhada, por exemplo, onde temos ali um dígrafo, LH. Ou como acontece em ladainha, o NH não se separa, é um dígrafo. Como acontece em querido, nós temos um dígrafo, QU ali também. Também não se separam letras quando nós temos aí um tritongo ou um ditongo. Paraguai, lembrando que tritongo são 3 vogais juntas. Esse uai no final ali permanece junto porque é um tritongo, né? Potência, a mesma coisa, esse IA ali onde nós temos um ditongo crescente. E em herói, onde nós temos também um ditongo ali no final, roi, né? Ditongo decrescente. E quando nós separamos as letras, então, na divisão silábica? Vamos entender? Separam-se as letras, então, quando nós temos uma consoante que não é seguida de vogal e que é seguida, sim, de uma outra consoante. Como acontece aqui em abdicar. Esse abdicar, o B é seguido de uma consoante D. Nesse caso, se separa, elas não ficam juntas. Rainha, nós temos aqui também a presença, nós temos ali abstração em cima, logo após de abdicar, né? Novamente, nós temos um B seguido, um BS ali seguido de um T ali, né? Também, nós temos occipital, novamente, oc, seguido de uma nova consoante. Nesse caso, nós separamos. Logo abaixo ali, nós temos as vogais dos hiatos. Lembrando que hiato
também é um encontro consonantal, mas é um encontro consonantal que na divisão silábica, na pronúncia da palavra, nós percebemos que ele vai ficar sozinho. São vogais que se separam da divisão silábica. Nesse caso, nós temos ele saída. Nós conseguimos perceber que esse I vai ficar sozinho pela pronúncia, pelo som, né, pela fonética. Rainha. Novamente, aí temos um exemplo quando o hiato fica sozinho. Saúde e coroa. Também se separam os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha e XC, como em carruagem, por exemplo, né? Pássaro, nascido, cresça e exceção. Sempre temos dúvidas quanto à grafia de algumas palavras. Quando que se escreve com S? Ou quando se escreve com Z? Quando se escreve com J? Ou quando se escreve com G? Ou com Z? Né? Essas dúvidas nós vamos procurar sanar a partir de algumas regrinhas que vamos mostrar para vocês agora. Vamos lá então. São grafados com S todas as palavras terminadas em es, esa, isa, que indicam, de certa forma, origem, nacionalidade, profissão ou algum título de nobreza. Exemplo, sempre será com S, francês, japonesa, que dão ideias de origem, princesa, profetisa, que são títulos aí, né? De nobreza, né? Inglês, poetisa, marquesa, consuleza, todas elas indicam aí profissão, título de nobreza ou nacionalidade. Também se grafam sempre com S as formas dos verbos querer e por e todos os seus derivados. Por exemplo, quis, com S. O derivado quiseste, quiser, quisera, quiséssemos, todos serão com S, portanto. Pus, do verbo pôr, né? Puseste, puser, pusera, pusesse, todos eles serão com S. E ainda nós temos aí aqueles que recebem um prefixo à frente do verbo pôr ainda. Depus, depuser, depusemos, ou compuser, repuserdes. Todos esses verbos derivados do verbo por são grafados com S. Além disso, temos as palavras derivadas de uma primitiva que tenha na última sílaba o S, né? Pesquisa é com S. Portanto, pesquisar, pesquisado, pesquisador será com S também. Análise é a primitiva. Então, nós temos analisar, analisando, né? Será com S também, porque são derivadas. Quais são, então, as palavras que são gravadas com Z, professor? Vamos ver alguns exemplos aqui. São grafados com Z os verbos que são formados de palavras que não tenham na última sílaba o S. Tipo humano, né? Humanizar, então. Ameno. Amenizar, então. Com Z, porque não tem na última sílaba o S. Então, quando não tem na última sílaba a presença do S, todas essas derivações elas vão ser com Z, quando forem verbos. Também os substantivos abstratos terminados em es, esa, derivados de adjetivo, como pobre, pobreza, né? Leve, leveza. Então, substantivos terminados em ez e esa e que forem derivados de adjetivo, né? As derivações ali serão sempre com Z. Os grafados com X são aqueles que comumente vêm após ditongos, tipo peixe,
afrouxar, caixa, faixa, gueixa e feixe. Percebam que todos eles vêm após ditongo. Também depois da sílaba inicial em, sempre será com X, como acontece em enxoval, enxada, enxame, enxotar, enxaqueca e enxaguar. As palavras grafadas com G são aquelas que são terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio, adágio, egrégio, litígio, necrológio, refúgio. E as palavras terminadas em agem, igem e ugem, coragem, fuligem e penugem. Temos exceções aqui, a palavra pagem e lambugem, que apesar de serem terminadas em agem, né, e ugem, elas são com J, são grafadas com J. Com J são as palavras de origem indígena, como pajé, jiboia e genipapo. E também todas aquelas que têm verbos que são terminados em jar, viajar, viajei, viajemos, vem do substantivo, né? Viajar, né? Viagem, então, com J. Arejar, arejei, arejemos, por exemplo. São grafadas com C cedilha as palavras de origem indígena ou africana e árabe, como Iguaçu, Pirassununga, Paraguaçu, Paçoca, que são indígenas, Caçula e Miçanga, que são africanas, e Açucena, Açude e Açúcar, que são árabes. Também são empregados C cedilha nos sufixos assa, issa, ussa e assal, como acontece em barcaça, mormaço, cavalariça, dentuço e lamaçais. E nos sufixos ação e são, que são formadores de substantivo a partir de verbos. Exportar, portanto, exportação. Formar, formação. Trair, traição. É isso, pessoal. Eu acredito que a partir dessa aula de hoje já é possível fazer alguns exercícios da nossa apostila 2. Exercícios que estão ali na página 21 até a 23. Vamos lá então? Bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.